Você prefere ter o pior técnico da Série B no seu time ou um presente misterioso? Se você é santista, você não escolheu ter o pior técnico da Série B, mas você ganhou ele dentro do presente misterioso, porque só isso explica o que Fábio Carille faz com o Santos e só isso descreve a qualidade pobre do trabalho que esse técnico faz à frente do Santos. O Santos acabou de empatar em casa com o Novo Horizontino, jogo que deveria ter perdido, mas futebol nem sempre é justo. Mas o Novo Horizontino jogou muito melhor que o Santos, deu uma aula tática e um pouco dos motivos que facilitaram a vida do Novo Horizontino, que só não teve um resultado melhor porque parou na trave, parou em alguns lances absurdos que aconteceram durante o jogo, eu explico para vocês a partir de agora no pós-jogo do meu canal do Santos. Mas já adianto, o dedo do técnico Fábio Carille hoje, ele entrou até aqui, ó, na turma. Porque é inacreditável o que ele fez hoje em termos de substituições no jogo e a capacidade de leitura dele não pode ser ele não pode estar vendo a mesma realidade que a gente está vendo. Não é possível que o que ele faça dentro de campo ou que ele veja dentro de campo seja tão diferente do que a gente consegue ver pela televisão, que a gente nem tá vendo todo do campo. Vou deixar a cereja do bolo para a última tela que eu vou mostrar aqui. Mas olha, prepara, porque ver esses 90 minutos numa segunda-feira às 9 da noite, tendo a semana inteira pela frente, não é para qualquer um, não. Vamos então para as telinhas para tentar explicar um pouco o que aconteceu. Bom, 1-1 em casa pode parecer que jogo do líder contra o vice-líder, jogo difícil, jogo que o Santos teria mesmo dificuldade, porque o Novo Horizontino ia dar a bola para o Santos, como de fato deu, e esperou pelas fragilidades que o Santos tem no seu sistema defensivo, principalmente pelas laterais, e com 4 minutos abriu a vantagem. Abriu vantagem num lance em que a bola é cruzada na área, um lateral não fecha, o meia que joga lá na ponta direita não volta para fazer pressão, o lateral esquerdo marca a bola e não olha o cara se movimentando nas costas dele, o Santos toma 1-0 com 4 minutos. A partir daí, o Santos tentou fazer algum tipo de abafa, mas o Novo Horizontino controlava muito bem qualquer subida do Santos. E aí começa uma distância de trabalho e de qualidade entre o Eduardo Batista e o Fábio Carille. Eu não sei se essa é a melhor versão do Eduardo Batista e eu não sei, mas chuto que seja a pior versão do Fábio Carille, tá? Mas a diferença entre os dois de proposta é uma coisa gritante. O time do Novo Horizontino não tem nenhum cara craque ou badalado ou que foi um grande nome que chegou no time. É uma equipe formada baseada em um conjunto. E esse conjunto faz diferença e entende a sua proposta dentro de um jogo. Os movimentos do Novo Horizontino são todos coordenados. Você vê o cara com a bola, você meio que já imagina é, o que ele tem de opção. Não é aquela coisa igual o Santos que é lateral, zagueiro, zagueiro, lateral. Aí vai pro volante, aí volta pro zagueiro, aí começa pro outro lado a rodar a bola. E você não sabe exatamente o que esse time tá armando em termos ofensivos para poder agredir o adversário. Então, o Santos hoje não tem proposta de jogo. E isso é muito em função da fraqueza, né, do trabalho do seu técnico. Mas saca só como foi o jogo. Tá ali o campinho. Isso é o que o Carille fala que ele faz. Ele fala que joga num 4-3-3. Brazão, Jair e Gil, Escobar e Sherman nas laterais, uma dupla de volantes com Pituca e Schmidt, o Juliano como meia, Guilherme e Otero nas pontas e o Wendel centralizado como referência dentro da área. Hoje, da maneira como ele fez substituições, e a genialidade desse técnico está justamente aí nessa capacidade de ludibriar o torcedor que achava uma coisa e na verdade era outra, o que o Fábio Carille fez e faz há 27 rodadas é isso aqui. O Santos joga num 4-2-4, muito mal armado e sem qualquer tipo de racionalidade. Perceba que nessa formação aqui existe
um latifúndio no meio de campo que força com que esses dois volantes saiam para o jogo, não tenham essa qualidade, não é característica do Pituca, não é característica dos Schmitts passarem do meio de campo para armar o jogo. Eles têm uma boa saída de bola, eles têm noção técnica para fazê-lo, mas não é o Xavi e o Iniesta que você tem caras que são completos como meio-campistas. Os dois conseguem fazer uma boa função de saída, mas não sabem fazer uma função de armação, que é muito diferente. Então, ainda quando você tem o Juliano aqui, você às vezes tem um lampejo de lucidez dele que ele volta para esse espaço em amarelo para tentar compor um pouco o meio de campo e dar um pouco de opção. O último jogo contra o Botafogo, ele até fez alguma coisa parecida com isso. Voltou um pouquinho mais, tem toda a opção. Mas a maioria do tempo, a formação que o Santos joga é essa, com dois jogadores na área. A prova disso é o que o Carille faz quando ele começa a mexer o time no segundo tempo. Mas antes, eu quero fazer só uma menção honrosa ao que aconteceu hoje na Vila Belmiro. O que o Brasão hoje devia ter esquecido de tomar ou o remédio para a cabeça dele, ou ele fez alguma rotina diferente durante o dia que fez ele ficar meio desorientado, porque ele deu pelo menos duas saídas de bola absurdas, dois lances esquisitíssimos que ele faz, um que ele tenta encobrir o atacante, quase toma um gol, verdade seja feita, ele faz uma baita defesa depois. A bola que o cara cabeceia de novo nas costas do lateral, dessa vez em cima do Sherman, que ele tenta dar um tapa e a mão dele bate errado na bola, a bola bate na trave e quase cai dentro do gol. Então, foi uma noite, assim, não foi uma noite, não é culpa do Brasão o gol que o Santos tomou, mas foi uma noite esquisita que parecia que ele estava um pouco mais aéreo, né? Mas enfim, era só um parênteses que eu queria fazer. Voltando para o meio de campo. Quando o cara ele começa a mexer no time, ele entrega o grande plano que ele tinha na Série B, porque ele confirma para todo mundo que o Juliano não é meia e ele é atacante. E por que que eu tô falando isso? Porque o Carille só troca funções específicas, ele não troca posições dentro do jogo. O cara que é lateral, ele sai para a entrada de outro lateral. O cara que é volante, ele sai para a entrada de outro volante. O cara que é atacante sai para dar lugar para outro atacante. Quando sai o Juliano, entra o Furt. O Furt que é um 9 de área que passa a fazer a dupla junto com o Wendel. E o La Quintana entra na ponta direita no lugar do Otero, função essa que sempre foi a do La Quintana. Só dele ter feito essa mudança, ela não durou muito tempo, ela durou um pouco mais de uns 3, 4 minutos. Ele já mostra como ele não tinha a menor visão do que estava acontecendo. E nos minutos que essa formação ficou em campo, o que você via? Volante correndo para trás, jogador de ataque tentando correr para recompor o meio de campo, um buraco absurdo, zagueiro do Novo Horizontino saindo com a bola dominada com 4, 5, 6 passos, 6 tapas na bola, era um absurdo. Mas aí claro que o Fábio Carille ludibria o adversário com nós táticos. E aí ele passa a fazer uma mudança tática. Ele joga o Santos para um 4-2-3-1, que é exatamente essa função aqui agora. Quando ele tenta corrigir essa barbaridade que ele acabou de fazer, ele volta a fazer o óbvio. Ele mantém um atacante à frente, mantém o Guilherme bem, mal, cansado, inteiro. O Guilherme não sai. Ele coloca Sérgio, que eu não tenho coragem de chamar ele de Serginho, porque eu não quero ser íntimo dele. Sérgio entra em campo e vai fazer a meia, com Schmidt e Sandri na volância, como vamos dizer assim. E o La Quintana lá correndo, feito um bobo alegre na ponta direita. Isso aqui equilibra um pouco porque passa a ver uma pessoa andando ali entre o atacante e os volantes. Mas é evidente que Sérgio não tem qualidade para jogar nessa posição, sendo um homem único de marcação, porque ele não tem repertório técnico para usufruir dessa formação com dois caras ao lado dele bem abertos. Aqui o Santos deixa de jogar o 4-3-3 e vai para um 4-2-3-1. Mas tinha mais uma carta na manga. Se vocês contaram bem até agora, o Santos fez apenas 4 substituições. Ele tem direito a fazer 5. E é aí que vem a cartada de mestre do técnico Fábio Carille, esse gênio da bola e é o pior técnico da Série B até aqui. Durante a semana,
ele fala com todas as letras. Me surpreendi com a posição do Miguelito, sendo um cara que joga pela direita, corta para o meio e consegue usar ali esse espaço no campo para a armação. Eis que surge uma oportunidade para colocar Miguel Terceiros em campo. Com minutos para jogar? Não, porque ele entra com 43 do segundo tempo. E quando ele entra nessa função aqui. Ele entra na ponta esquerda no lugar do Guilherme, para fazer função de marcação de lateral. E aí o Fábio Carille entrega exatamente todo o plano dele, que ele não sabe o que é direita e esquerda. E esse é o grande segredo do Fábio Carille. Porque se ele olhava, eu tô começando a achar que o Carille assiste vídeo no para estudar jogador e para estudar tática, pegando aqueles vídeos no YouTube que não quer cair em direito autoral e o cara espelha o vídeo ao contrário. Porque quando você espelha o vidro, ele começa a jogar do lado esquerdo e não pelo lado direito. E como o cara ele não sabe o que é direita e esquerda, ele coloca o Miguelito ali. E é evidente que o Miguelito não consegue fazer nada. Soma-se a isso o fato de que, com essa formação aqui, o Santos só fez uma coisa durante todo o período que esteve jogando nesse 4-2-3-1, mesmo quando ainda tinha o Guilherme na ponta esquerda. O Santos fazia cruzamentos na área, abusou de cruzar um monte de vezes para tentar uma cabeçada do Furt ou ainda quando estava o Wendel em campo. O problema é que o cruzamento que o jogador do time do Santos faz, ele só dá certo da maneira como ele é feito, com uma bola alta, sem peso e sem força e sem velocidade, se o goleiro do time adversário, no caso hoje do Novo Horizontino, não tivesse os dois braços. Porque enquanto a gente jogar com goleiros que têm essa virtude de ter os dois braços, eles vão simplesmente fazer o que o Ayrton fez o jogo inteirinho. Dá dois passos para frente, pula e desce com a bola encaixada. Porque são cruzamentos que são simplesmente bolas jogadas na área sem visão de quem está posicionado. Não, não é uma jogada trabalhada. Não é. Eu até aceitaria se ele trocasse os dois pontas e tentasse, sei lá, numa loucura, subir os dois laterais e recompor com, claro, o Luan Pérez na esquerda, o Rainer na direita e botar o Sherman e o Escobar lá na frente para cruzar a bola na área. Eu até tentaria entender, mas nem isso ele foi capaz de fazer. Ele deixou o time dessa maneira, sem qualquer jogador na função, e ele poderia ter escolhido um monte de alternativas aqui, com esses mesmos jogadores. Ele poderia ter colocado, mantido os dois atacantes, o Furt e o Wendel, desde que ele colocasse o Miguelito e o Sérgio para jogar no meio-campo, ao invés de ter colocado o La Quintana, que não teve função alguma na ponta direita, porque o Santos não triangula a bola. O Sherman não estava bem hoje, principalmente defensivamente. Quando ele tomou as duas bolas nas costas, ele já começou a segurar um pouco mais, e a menos. O Escobar levou um baile de jogador nas costas dele o jogo inteiro, também estava subindo pouco. Ou seja, você não tinha como explorar esses caras durante o jogo. E aí você fecha com o Miguelito tendo que se virar em 8 minutos que ele ficou em campo, tendo que dar cruzamento no lado esquerdo, feito um lateral. E aí você mata qualquer qualidade que o Santos poderia ter nesse jogo, qualquer oportunidade que o Santos poderia criar. Não contente com isso, antes do jogo terminar, levamos uma belíssima bola na trave e com essa bola na trave nos salvamos de perder em casa e perder ganhar, ficar em segundo lugar com 4 pontos de diferença para o segundo colocado. O trabalho do Fábio Carille é terrivelmente ruim. É fraco, é pobre, é preguiçoso mais do que qualquer outra coisa. O Santos tem tempo para treinar e tem peças para jogar em outras formações, mas o técnico se recusa a fazer isso. Hoje, o torcedor do Santos que foi a Vila Belmiro merece os parabéns, merece receber o ingresso de volta e merece xingar muito esse técnico cagão, medroso e sem qualquer repertório para ser técnico de um time grande feito o Santos. Um abraço, tchau.